Olá, bom dia. Agora são 8h58. Este é o Justiça Agora. Eu falo ao vivo hoje de uma das entradas do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, começa a sessão extraordinária, a sessão plenária extraordinária do STF, convocada pelo ministro-presidente Dias Toffoli. A partir das 9h30 da manhã, a TV Justiça transmite ao vivo a sessão. Você confere também pela Rádio Justiça e pelo nosso canal na internet, TV Justiça Oficial. Acompanhe. Vamos falar agora de Operação Lava Jato. A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba divulgou que pediu para ser suspensa a tramitação de um projeto de uma fundação privada. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Fernanda Porto. O pedido de suspensão veio depois que várias lideranças políticas e também autoridades do Poder Judiciário se manifestaram contra a criação da fundação privada. O fundo para projetos anticorrupção seria criado com parte do dinheiro do acordo firmado entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Agora, a suspensão precisa ser aceita pelo juízo, que já havia homologado o acordo com o pedido. E a Caixa Econômica Federal vai ter que pagar indenização por danos morais ao caseiro Francenildo dos Santos Costa. Ele foi por quebra indevida de sigilo bancário. O Francenildo ficou conhecido em todo o país em 2006 por ter divulgado na época que o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, havia frequentado a casa onde ele trabalhava com lobistas. O caseiro depôs na CPI dos bingos após matéria publicada pela revista Época. O local em que Francenildo trabalhava era utilizado para lobistas discutirem negócios envolvendo o governo federal. O episódio culminou com a queda do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Após ter a imagem exposta pela revista, o caseiro processou a editora Globo e a Caixa Econômica pela quebra irregular do sigilo bancário dele. A terceira turma determinou que o banco indenize Francenildo em R$400 mil. A editora Globo, também processada pelo caseiro, era recorrente no processo junto com a Caixa. A editora teve o recurso parcialmente provido pela turma, mas não foi condenada a indenizar Francenildo. E uma aposentada conseguiu na Justiça o direito de receber o pagamento da participação dos lucros de uma empresa de telefonia. Um regulamento garantiu a indenização. A aposentada trabalhou 29 anos na empresa de telefonia Oi. Se aposentou em 1995. Na reclamação trabalhista, relatou que a participação nos lucros e resultados da empresa constituía direito adquirido. A ex-empregada disse na Justiça que a empresa pagou a participação nos lucros aos aposentados até a privatização em 2003. Agora ela pede o pagamento relativamente ao período de 2004 a 2011, nas mesmas condições asseguradas aos empregados que estão na ativa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, entendeu que ela teria direito apenas à integração da parcela, relativa ao tempo em que se aposentou. A aposentada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a relatora da segunda turma, a ministra Delaide Arantes, o pagamento da parcela foi garantido desde o Acordo Coletivo de Trabalho de 1969 até 1991. Na época foi instituído o TRCA, Termo de Relação Contratual Atípica, que estendeu o pagamento da participação nos lucros aos inativos. Ainda de acordo com a ministra, as cláusulas que revoguem ou alterem vantagens concedidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. A decisão foi unânime. E a Justiça Federal determinou que a União regularize o sistema virtual que acelera a retirada de carteira de trabalho em Santarém, no Pará. A Justiça Federal do Pará deu prazo de 20 dias a partir da notificação para a União regularizar o sistema atual de agendamento virtual de quem quer obter a carteira de trabalho. O Ministério Público Federal entrou com a ação alegando que o serviço prestado pela Gerência do Trabalho e Emprego para marcar a emissão do documento em Santarém é ineficiente.
Ainda segundo o MPF, o número de vagas disponibilizadas diariamente é bastante reduzido e não atende à demanda da região, o que afeta o direito social dos cidadãos ao trabalho. A Justiça destacou que, pelo sistema atual, o solicitante não tem a mínima noção de quando poderá ter a carteira e muitas pessoas procuraram o Ministério Público para relatar problemas de inoperância do site. Na liminar, o juiz destacou que o agendamento dos interessados deve ser feito de forma contínua, dentro do horário comercial, sem fechamento do sistema. Se as vagas para o dia já tiverem sido preenchidas, deverá ser permitida a marcação para o dia seguinte. Em caso de descumprimento da decisão, uma multa diária poderá ser aplicada. E o Justiça Agora fica por aqui. Lembrando que você acompanha daqui a pouquinho na programação, a partir das 9h30 da manhã, a transmissão ao vivo da sessão plenária extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Temos um encontro marcado logo mais à 1h da tarde, com outras notícias do Poder Judiciário, no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.